Então vamos lá. Vamos falar então hoje de geradores e receptores. Eu dei uma olhada naquela semana mesmo que a gente conversou. A dedução da equação que o Mendonça fez, ele fez a partir da potência, tá? Então, só para não fazer igual, que eu também uso normalmente a potência como fonte para dedução, eu vou usar as tensões, mas no fundo dá a mesma coisa, tá? No fundo vai chegar na mesma coisa ali, tá? É que eu acho que as tensões ficam um pouco mais simples. Então, ó, primeira coisinha aqui importante de ser ressaltada é o que é um gerador e o que é um receptor. Tá? Primeira coisa, o gerador não é algo que gera energia. Tá? O gerador é qualquer coisa que transforma qualquer outro tipo de energia. Então, transforma outro tipo de energia em energia elétrica. Tá? Normalmente os geradores... Nossa, o que eu escrevi aqui, Jesus? Elétrica. Normalmente os geradores que a gente mais vai usar aqui em exemplo são pilhas, que aí tem energia química virando energia elétrica. E os receptores o dispositivo que faz o contrário, transforma energia elétrica em outros tipos de energia. Então, eles têm essa inversão aqui, transforma a energia elétrica, ou melhor, transformam, né? Agora vai ficar assim, ó. Transforma a energia elétrica. Energia, deixa eu ver se está cortando aqui. Não. Elétrica em outros tipos de energia. Tá? Então, um forno ele vai esquentar, vai mexer o timer, lá ficar fazendo barulhinho. O ventilador vai gerar energia cinética, energia associada ao movimento. Todas essas coisas assim. São receptores, geradores e ali a fonte de tensão. Vamos pensar como funciona um gerador. Vamos pensar numa pilha. Porque eu acho que fica fácil para depois lembrar a equação. Tá? Tem a relação com a potência, igual foi explicado lá pelo Mendonça, mas eu vou fazer um pouquinho diferente aqui, vou usar a tensão. A pilha, você compra a pilha e ela está lá no pacotinho, normalmente 1,5 volts. É mais ou menos a tensão da pilha ali mesmo. Esse 1,5 volts é o jeito que ela está no pacotinho. Quando você liga essa pilha, o que acontece? A pilha funciona. Dentro da pilha, a gente tem aqui uma representação, né? Reações químicas que geram uma tensão, tá? Uma tensão interna ali que faz a pilha funcionar, uma diferença de potencial que faz com que a corrente passe pela pilha. E como a transformação não é perfeita, existe efeito Joule, existe aquecimento, a reação química sempre falta um pouquinho ali de energia, um pouco de energia dissipada. A gente representa isso por um resistor interno. Então, no fundo, o que a gente tem com uma pilha real é o que ela produz, U, que é o que vai para o sistema, só lembrar do U igual a R vezes I, que ia para a bateria, é igual uma força eletromotriz, Epsilon, que é tudo que ela poderia produzir, ou melhor, tudo que ela produz ali no funcionamento dela, menos um termo que ela consome. E aí a gente tem que colocar R vezes I, porque R vezes I é uma tensão, eu vou falar voltagem, não é o termo correto, mas é uma voltagem, vamos dizer assim, é medido em volts. Então eu só posso subtrair coisas com a mesma unidade. Quando eu estou falando, então, do gerador, esta é a equação que descreve o gerador, a equação característica. Aqui eu tenho a força eletromotriz. Opa, tô louco, peraí, paga. Aqui eu tenho a tensão útil da pilha, tá? Que é o que realmente é mandado para o sistema. Aqui eu tenho a força eletromotriz, que é o total de tensão. E aqui é a quantidade de tensão dissipada, tá? Que a gente tem a resistência, né? Tá associado aqui, eu vou fazer um pouco melhor. Aqui é a corrente, o I é a corrente. O R'inho pode ser um R maiúsculo, a gente normalmente usa o R'inho para falar que é interno, só frescura. Resistência interna. Resistência interna, tá? E esses dois termos
estão associados à parte dissipada. Tá? Então, para você lembrar a equação do gerador, é mais fácil lembrar como que ele funciona. Que quando você vai ligar a pilha, o que ela consegue mandar para o sistema, que é o que você vai utilizar, é tudo que ela podia, menos o tanto que ela gasta para funcionar. Por quê? Porque quando você entende o gerador, você entende o receptor e você não confunde as equações e fica uma felicidade. No gerador, a gente tem um gráfico específico também, porque isso é uma função de primeiro grau. Então, o gráfico do gerador ele tem uma característica diferente do gráfico do receptor. No gráfico do gerador, eu vou estabelecer que o U é meu eixo Y. Cadê? U é meu eixo Y e a corrente é meu eixo X. Apaga aqui. Vou colocar no sistema padrão, né, de internacional de medida já, o em volts e a corrente em amperes. Bom, quando eu estou olhando para essa equação e eu zero a corrente, esse termo some, fica U igual a epsilon. Então, quando a minha corrente é zero, eu já tenho um valor aqui no gráfico, que eu vou colocar aqui, por exemplo. Deixa eu mudar de cor. Essa cor não é para chegar aqui. Eu vou colocar aqui esse valor aqui no gráfico, que é meu epsilon. E conforme... Vou fazer o contrário, fazer mais para cima. E conforme eu vou aumentando a minha corrente, tá? A resistência é uma constante, e esse valor vai aumentando até que ele subtrai todo o valor do epsilon, e aí você tem o U igual a zero. Então você vai ter um gráfico mais ou menos assim. E no U igual a zero a gente tem o maior valor de corrente, que é o que a gente chama de corrente de curto-circuito. Então, curto-circuito. Tá? Quando que acontece isso? É quando você pega uma pilha, por exemplo, ou uma bateria de um carro, e você pega os dois polos e liga. Na bateria do carro, que a tensão é maior, você consegue até fazer aquela faísquinha, vai que tss, tss, tss. Na pilha, isso não acontece se você ligar uma pilha na outra, porque a tensão é baixa. Mas se você pegar uma pilha e pegar um bombril e ligar um polo no outro com um bombrilzinho, o bombril começa a pegar fogo. Por quê? Porque a corrente é máxima. Isso destrói a pilha. Por que destrói a pilha? Porque a bateria tá. A corrente que era para estar indo para o sistema, para ser consumida energia lá nos resistores do sistema, na resistência do sistema, está voltando e está sendo consumido dentro da bateria. Então você tem uma tensão muito alta, tá? Isso normalmente também atrapalha um pouco a bateria. A bateria é um negócio que tem uma tensão normalmente mais baixa. E você tem a energia sendo dissipada na forma de calor dentro da bateria. E essa temperatura vai influenciar as reações químicas dentro da bateria. E isso vai gerar uma reação em cadeia que normalmente ou destrói a bateria de vez, isso faz a bateria meio que explodir, tá? Ou ela vai perdendo a vida útil. Então, qualquer coisa de bateria, celular, notebook, que começou a esquentar demais, se é a bateria que está esquentando, ou porque já é hora de trocar, ou tem que levar numa assistência, porque em algum momento pode dar ruim. Então, todo o gráfico de um gerador, a gente tem essa cara. Esse aqui é um gráfico do gerador. Nós temos dois pontos extremamente importantes que já estão aqui, ó. Tá? E o gráfico é sempre uma reta decrescente. Se você for pensar em potência, aí para calcular as potências a gente vai usar as equações lá de potência elétrica. Para potência útil, eu vou usar U vezes I, porque U é minha variável útil. Para potência total, eu vou usar potência total epsilon vezes I. Deixa eu só melhorar esse epsilon aqui. Cadê o botão? Epsilon vezes I. E para potência dissipada, eu vou usar R I quadrado. Porque é a única equação de potência que eu tenho essas duas variáveis ao mesmo tempo. Tem o quadrado sobre R, mas aí a gente está, sabe, falando da tensão específica, então normalmente a gente usa essas três, usando a mesma ordem. A potência útil é igual a total menos a dissipada. O gerador sozinho não tem muito o que inventar moda. O que pode ter de variação? Ele não te dá o gráfico com essas duas informações, epsilon e a corrente curto-circuito. Ele pode te dar uma informação aqui, por exemplo, em que eu tenha um U1 e uma corrente 1, e aqui ele te dá um outro ponto, que você tem o U2 e a corrente 2.
e você não tem a corrente de curto-circuito nem a força eletromotriz. E aí, para relacionar, descobrir essas informações, você vai montar a equação para o ponto 1, montar a equação para o ponto 2 e lembrar que resistência interna e força eletromotriz são constantes, tá? São termos constantes para o mesmo gerador. Então aí você pode isolar de uma equação, substituir na outra. Tem um exercício que eu separei assim naquela listinha, tá? Se der um tempinho hoje, eu dou uma passada parecida, com algo parecido por ali. Então, de gerador, só gerador, é meio que isso. O que tem a mais, e eu preciso ver se vocês já viram, provavelmente você já viu, provavelmente já, associação de geradores, você já chegou a... Não sei, eu acho. Não sei te falar não. Então eu vou fazer aqui uma explicaçãozinha, porque o receptor é tão pequenininho, então eu vou falar da associação de geradores aqui, tá? Porque talvez apareça, ou talvez apareça algum exercício. Tem um exercício que eu coloquei que eu sei que aparece. Então, na associação, que cor que eu usei aqui mesmo? Na associação, associação de geradores. Nós vamos usar as mesmas propriedades que nós usamos nos circuitos lá dos resistores. Afinal de contas, o circuito elétrico tem as propriedades dele, e aí as coisas que estão ligadas lá têm que respeitar isso. Então vamos associar em série e paralelo. Paralelo. Bom, em série, como o próprio nome diz, a gente tem aqui, deixa eu colocar série. Nós temos um gerador depois do outro. Então, aqui. Kirchhoff, vocês já chegaram a estudar? Não sei esse nome, não. Então tá. Porque Kirchhoff, depois eu acho que é a última coisa que vocês vão acabar estudando na ordem. Porque com Kirchhoff você resolve meio que tudo. Entendeu? Os circuitos mais complicados, ele ajuda a resolver. O melhor método de resolução que tem é o de Kirchhoff. Só que vocês vão ver outras coisas. Então aqui eu tenho resistores. Tá? Eu tenho um R, um epsilon. R, um epsilon, R, um epsilon, R, um epsilon. Não precisam ser iguais, tá? Normalmente são, mas não precisam ser iguais. Tenho 4 baterias. O que acontecia em série? No resistor mesmo. Em série, a corrente é a mesma. As resistências se somavam, né? Quando a gente tinha resistência em série. E a tensão se somava. Então a tensão total é a tensão 1, mais a tensão 2, mais a tensão 3, mais a tensão 4. Então neste circuito aqui, tá pensando que os resistores são todos, os geradores, desculpa, são todos iguais? Eu vou ter um gerador resultante com a seguinte característica. Ele vai ter 4 resistências internas, 4 R, o que é ruim porque você aumentou a resistência, atrapalhou, só que em contrapartida você tem 4 épsilons também. Então, na associação em série, você tem uma vantagem muito clara. A vantagem é que você aumenta a tensão. Então, você aumenta a força eletromotriz e, por consequência, a tensão. Então, aparelhos que precisam de mais corrente, de mais força ali para funcionar, mais voltagem no popular, você coloca pilhas em série. Então, controle de videogame, até controle de TV, esses maiorzinhos aqui, ó. Por exemplo, eu tenho um controle da NET aqui, do meu lado, as pilhas tudo do Xing Ling. Mas quer ver um negócio, ó. Essas 2 pilhas aqui, elas estão, cadê? Calma aí que é bem ruim pra aqui. Sempre tem a pilha assim, tô vendo certinho. Então, elas estão em série. Só, professor, mas tá uma lado da outra. Só que como que eu sei que tá em série? Porque se eu tirar uma pilha, o controle não funciona. Então, na verdade, o circuito está fazendo uma curva ali, mas ele está em série, a pilha. Então, você coloca normalmente nesses sistemas, porque precisa de uma tensão maior para ligar o LED, para fazer toda a placa funcionar. A desvantagem é que, como a resistência aumenta, dura menos. Desvantagem. Então, você não pegou essa época, mas eu peguei essa época, não sei se felizmente ou infelizmente, que tinha o Discman. O Discman 2 pilhas a 4, dependendo do Discman. 2 a 3, 4. E a pilha comia assim, era coisa de 3 horas acabava a pilha. E é ali que começou a popularizar mais ou menos pilha recarregável, porque era insuportável você usar pilha e vai pro lixo. Até hoje pilha recarregável não é uma coisa
Quem usa mais é quem tem controle de videogame, o resto. Na verdade é essa. O resto compra aquela pilhinha safada lá e coloca no... Então a desvantagem é que você diminui o tempo de vida. Tá? Diminui o tempo de vida, justamente porque a resistência aumenta. Então você dissipa mais energia, tá? Diminui o tempo de vida. Aqui eu digo de vida em relação à carga, né? Então, isso acontece em série. Se tiverem resistores com resistências diferentes, só somar as resistências, só somar todas as tensões, só alegria, só felicidade. Em paralelo, tá? Em paralelo eu vou fazer aqui 3, porque dá mais trabalho desenhar em paralelo, então vou fazer só 3. Um gerador aqui, um gerador aqui e um gerador aqui. Em paralelo, vocês só vão estudar geradores iguais, tá? Vocês não vão estudar geradores diferentes. Até foi extremamente torto, mas acho que dá para entender. Temos aqui, então, uma resistência interna, um epsilon, uma resistência interna, um epsilon, uma resistência interna e um epsilon. O que acontece nos circuitos em paralelo, em geral? A tensão é a mesma, a voltagem ali no popularzão é a mesma, a corrente divide, tá? Que é 3, não é 2. E a resistência, você tem que fazer aquela soma inversa. 1 sobre a resistência total é 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais papapá. Mas como as resistências aqui são iguais, tem aquele esqueminha, né? Quando as resistências são iguais, você só precisa dividir pelo número de resistores. Então, nesse caso, a resistência... Meu Deus do céu, peraí que eu estou me apanhando com o botão. A resistência total é 1 sobre cada uma das resistências. Não, tá louco? Eita, nós. É resistência sobre N. Eu tô louco. Pera aí. É o valor de uma das resistências dividido por N, no caso aqui por 3. Tá? Então, o que acontece nos circuitos em paralelo? Esse circuito é um circuito de segurança. Você pode ter várias baterias, vários geradores paralelos. E se um desligar, o resto continua funcionando. Tá? Nesse tipo de sistema, se eu fosse fazer aqui o equivalente a esse conjunto, eu teria aqui o ponto A, eu teria o ponto B. Aqui eu teria R sobre 3, então porque a resistência é dividida por 3, né? Porque são 3 iguais. E eu teria epsilon só, eu não teria um aumento na tensão. Então a minha vantagem é que eu diminui muito a resistência do sistema. Gastei mais pilha, gastei mais gerador. Só que eu diminuindo a resistência, eu aumento o tempo de vida. Então, normalmente... É que as coisas que a gente compra normalmente vem tudo do Paraguai. Mas se você for pegar um relógio, uma calculadora bem projetada, eles têm sistemas em paralelo de pilhas. Por quê? Porque você não quer ficar trocando pilha de relógio, você não quer ficar trocando pilha de calculadora. Então esses sistemas são para alguns controles, poucos controles de TV, os mais antigos, que tinham pouquíssimas funções, alguns têm sistema em paralelo. Eu já tive alguma coisa, se era uma TV, um rádio, que o controle era em paralelo às pilhas. Eu tirava o meio e continuava funcionando. Radinho de pilha, todo esse tipo de coisa mais simples, que tem uma longa duração, funciona assim. Uma aplicação disso na vida real é que eles falam aquela chupeta do carro, ou a ligação direta. Um dos carros está com a bateria fraca, não está conseguindo a partida no carro. Outra pessoa vem, coloca o carro do lado e faz uma ligação dos polos da bateria. Negativo, negativo, positivo com positivo. Então o que você está fazendo é colocando a bateria do carro que está bom em paralelo com aquela. Aquela bateria do carro que está boa, tá? Ela está mandando a tensão, a corrente, para fazer o carro ruim funcionar. Como se fosse uma bateria que não está muito boa ali. E aí o carro ruim começa a pegar por algum motivo ali, porque já foi suficiente a carga. Quando o carro, o motor funciona, ele gera uma tensão, ele carrega aquela bateria que está ruim. Então, o carro ligou, ele vai continuar funcionando. Então, é um esqueminha que é usado uma associação em paralelo. A desvantagem, como eu falei, você tem mais pilha, mais bateria, mais geradores, só que você tem a mesma tensão. Então, você tem um gasto maior, né? Um gasto financeiro maior, só que você mantém a tensão constante, CT constante. Então, é isso que acontece nas associações de geradores. Normalmente, bom, vai mudar muito de exercício para exercício, mas normalmente você tem uma associação,
Aí você vai fazer o que com a associação? Você vai simplificar ela para um gerador só e vai resolver o exercício. Igual eu fazia com o resistor, vai fazer com o gerador também. Professor, e como eu sei que é uma resistência interna, não é uma resistência do circuito? Às vezes não dá para saber, tá? Às vezes não dá para saber. Tipo, ele não diferencia na explicação. Então, vai meio que na fé e meio que na coragem. Você vai ali ver se, por exemplo, nesse caso que eu tenho um em cada fio, você pode falar que é do gerador. Ah, professor, mas e se não for? Vai dar na mesma. Porque você considerou a resistência. Então, não vai mudar nada. Tá? Desse pedacinho, você quer perguntar alguma coisa? Não, tranquilo. Então vamos para o receptor, que é o mais tranquilão deles. Então, receptores. Nos receptores, a gente tem como eu falei para você, né, o que recebe a corrente e transforma em outro tipo de energia. Então, vamos raciocinar como vai funcionar o receptor. Deixa eu pegar uma coisa aqui, um ventilador. Vou tentar fazer um ventilador aqui. Temos um ventilador. Aqui. Funcionando. Bom, como que funciona? O ventilador está ligado na tomada. Então, esse ventilador ele vai receber uma tensão. Essa tensão vai vir da tomada. Então, aqui eu tenho uma tensão em que vem da tomada, U. Ele vai utilizar isso aqui para fazer alguma coisa. Na caso do ventilador, a ideia principal do ventilador é ventilar, né? Fazer vento. Então, alguma coisa será transformada em vento, que será esse epsilon linha. A gente usa o linha para diferenciar né? E aqui eu tenho um sinal positivo em vez do sinal negativo, tá? Mais o que foi dissipado, que está aqui na forma de calor, tá? Que seria esse R'I. Por que aqui é uma soma? Porque agora, quando você olha para esta relação matemática, o total é o U, não é mais o epsilon. Porque tudo veio da onde? Tudo veio da tomada, no meu exemplo. Então aqui eu tenho o termo que representa o total. Aqui eu tenho o que representa o útil. E aqui eu continuo tendo o que está representando o dissipado. Né? Dissipado, onde I continua sendo a corrente. R é a resistência interna. Resistência interna. O é o total, né? Eu vou colocar aqui tensão total. E esse útil é a força contra-eletromotriz. Tá? Então, o que vai mudar de um gerador perceptor na cara da fórmula, esquecendo as linhas, é o mais, é só o sinal. E aí, se você lembrar do ventilador, lembrar da chapinha, lembrar do computador, do aparelho de som, fica mais fácil. Porque você lembra que o U é o que está na tomada. O gerador, ele joga o U para a tomada. Então, U é igual a epsilon, que é o que ele conseguia mandar, menos o que ele perdeu para funcionar. E já o ventilador, você liga na tomada, ele recebe tudo. O U é igual a tudo que ele recebeu, que é igual uma parte que ele usou para funcionar e uma parte que foi dissipada, perdida. E aí, para conservação, a gente soma. Agora, o gráfico do gerador, do receptor, ele é um pouco diferente justamente porque o sinal ali é invertido. Continua sendo uma função de primeiro grau. Vou colocar aqui o U como eixo Y, o I como eixo X. Aqui eu tenho, volts. E aqui eu tenho ampere. Bom, quando a corrente é zero, quando não está ligado em nada, tá? Eu tenho o valor de epsilon, linha. Então, quando ele não está ligado em nada, tudo que está chegando está sendo transformado. Ou seja, não está chegando um valor ali, né? E é o valor que está sendo transformado, mas não tem corrente. Então, não está acontecendo nada. É a situação de desligado. Sempre onde toca o eixo Y é uma situação de desligado. Conforme eu aumento a corrente, eu vou aumentando o epsilon. Então, esse gráfico, ao contrário do gerador, é um gráfico crescente. Então, esse aqui é o gráfico do receptor. E a única coisa que nós conseguimos do gráfico olhando é uma epsilon linha. Não tem corrente de curto nem nada.
E aí, olhando o gráfico e olhando a equação, faz sentido que quanto maior a corrente que você coloque no sistema, maior a tensão, mais o motor vai funcionar, se for um motor elétrico. Então, por isso, quando você liga num sistema que tem mais tensão, o aparelho é 110, você liga no 220, você mais ou menos dobra a corrente que vai passar e aí você estoura o motor. Queima ele, derrete alguma parte plástica lá dentro, tá? Então, aí faz sentido o acontecimento normal, né? Em relação às potências, então a parte total é o U, então a potência total nós calculamos com U vezes I, ou I vezes U. A potência útil é ε'I, e a dissipada é igual a R'I quadrado. Então as equações de potência são as mesmas, né? O jeito de escrever só vai mudar de novo o que é útil, o que é dissipado. Se você ligar um gerador em um receptor, como você sabe qual que é gerador e qual que é receptor? Por quem tem maior tensão. Se eles estão em sentidos contrários, por exemplo, um positivo está apontando para o outro positivo, estão juntos assim, quem tem maior tensão ganha. Acaba empurrando a corrente para dentro do outro. E aí um vai ser receptor. A pilha recarregável, que eu tenho em algum lugar aqui, isso aqui não é uma pilha recarregável, mas faz de conta que é. Isso aqui, se fosse uma pilha recarregável, eu colocaria no meu controle, o controle desligado não tem tensão nenhuma. Então eu coloco lá, ela tem tensão, ela movimenta as coisas no controle. Eu tiro do controle, coloco no carregador e coloco na tomada. A tensão que a pilha vai receber é maior do que ela tem. Então ela não consegue mais empurrar a corrente para o circuito e a corrente vem para dentro da pilha. E aí ela acaba sendo carregada, ela acaba se transformando em um receptor. Tá? A diferença da pilha recarregável para normal é que a recarregável ela tem reações que são reversíveis, vamos dizer assim. A normal não, se fizer isso vai estourar a pilha, vai melar tudo, vai descer aquele caldo preto lá que não é legal. Tá? Então, em geral, tirando o conceito de, como que fala? Eficiência e rendimento, em geral, o receptor e gerador é isso, tá? Eu peguei uma listinha, tentei pegar um pouquinho de cada exercício, talvez um aqui mais repetido, outro menos repetido. Não precisa ter pressa, tá? Você falou que já vou tentar fazer amanhã. Se der, ótimo, mas assim, não tenha muita pressa, sabe? Não, preciso fazer, porque assim que você terminar uma lista ou a outra e falar, professor, a lista 1 eu tentei dos 5 exercícios que eu acho que tem lá, eu fiz 3 e da outra lista que tem 7 eu fiz 3 também. Beleza, me fala quais foram que vocês não. Eita! Quais foram que você não conseguiu fazer, que eu já deixo esses exercícios separados. Ou pra gente fazer na tutoria, aqui nesse horário, igual, eu não sei se eu já falei, mas daqui a pouco eu vou falar, pra não perder meu raciocínio. Ou mando a gravação. Porque a partir da semana que vem, se eu não me engano, o horário da tarde vai mudar, as aulas da tarde. A gente vai voltar com o laboratório. Vai entrar o Funfas de novo, eu e o professor de biologia, que eu até hoje não decorei o nome. Tá? Então, tendo essa alteração, provavelmente essa tutoria vai ser empurrada mais para frente, ou dependendo até para outro dia, esse atendimento que eu estou fazendo aqui. Então, não precisa ter muita pressa, mas assim que possível, que se tiver um tempo, até para não deixar acumular muito, né? Porque o Mendonça está indo para frente, então se a gente ficar muito para trás, não vai adiantar muito, tá? Mas beleza. Você quer perguntar alguma coisa, jovem? Não, esse conteúdo tá tranquilo. Beleza, então. Então tenta dar uma olhadinha lá. Eu mandei com gabarito, tá? Se o gabarito estiver errado, se fizer chegar numa resposta, o gabarito vem no programa que eu uso. Então, às vezes, tá meio louco lá o programa e tá certo, tá? Então, não apaga não. Mas qualquer dúvida eu te mando mensagem. Por favor, pode mandar. Não precisa esperar até semana que vem. Fica à vontade para entrar em contato e qualquer coisa já sabe, né? Só me procurar pelo mundo aí. Mas beleza, professor. Beleza? Obrigada.